Qual é a mentalidade que tem que mudar para melhorarmos esta relação das startups com as empresas? É a mentalidade do empresário ou do empreendedor? Ou será que de ambos? Esse é o assunto da terceira parte do TOTS Talks Empreendedorismo. A gente estava falando sobre as mudanças de mentalidade, a gente abordou um aspecto interessante que é como as grandes empresas se posicionam e dizem: venham cá, vou acelerar todos vocês, sou um grande polo gerador de inovação e de empreendedorismo e blá, 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 blá. Mas me parece que muitas vezes a gente não percebe que é uma relação viciada. E o vício, e evidentemente, está dos dois lados. Ele é um vício tanto de quem se coloca ali, como o Juliano estava dizendo, porque precisa ter aquele espaço, porque precisa se mostrar de alguma forma, etc. E do outro que também precisa dar uma carteirada e dizer que está surfando nessa onda. Como é que a gente rompe com isso? Tem uma receita de bolo para romper com isso ou não, Matthew? Carlos, eu acho que do lado do empreendedor é importante ele também se preparar. Simplesmente entrar num ambiente desse sem um plano, sem isso ser parte do seu plano, é um pouco perigoso. Então você tem que já começar a pesquisar o que você quer fazer, qual é a tua meta. Então vou entrar nesse ambiente, eu quero ser acelerado, eu vou fazer conexões com que tipo de empresa, e você tem que ter muito bem alinhado o seu plano de negócios realmente, o que você vende, como você vende, para isso encaixar dentro do ecossistema onde você vai se encaixar. Então, uma dica que eu sempre dou é que a sua equipe tem que ser tão forte na parte de desenvolvimento e criação de novas ideias, mas também tem que ter uma parte de business development. E você tem que ter alguém que vai liderar e ajudar a explicar e navegar esse ambiente novo. E como é que a gente faz do lado da empresa? Tem um caminho para isso, Vinícius? Então, Horus, a Solute é uma média empresa e a gente está há 1 ano e meio começando a experimentar isso, participar mais do ecossistema. A gente é sócio de uma aceleradora, participamos aqui da iniciativa do IDEXO, investimos em algumas startups, mas o que acontece é que o que eu vejo, muitas startups elas estão com foco em grandes empresas ou médias empresas, e ela tem que ter um produto que vai fazer toda a diferença e que essa média ou grande empresa não consegue resolver num pequeno espaço de tempo. É se mostrar relevante. Justamente. Então, assim, se você ainda não é relevante e o empreendedor ele sabe disso, é melhor você começar de outra forma, né? Buscando mercados menores, buscando validar mais seu produto e ter mais diferencial, ter mais segredo no seu negócio, a ponto de uma média e grande empresa falar assim: poxa, eu preciso desse cara aqui porque ele vai me gerar tal economia, ele vai me gerar tal receita. Então, o que eu percebo é que muitas vezes a mentalidade desse empreendedor, né, dessa startup, ele acha que a solução dele é aquela que vai levar o homem para a lua, que na verdade vai levar ali para o bairro vizinho. Então, o que é importante é mentoria, e é importante ele ter, talvez mais do que um espaço, o espaço ajuda mais o empreendedor com mentoria e redução de custo do que propriamente com ativar negócios para esse empreendedor. Ele precisa ter uma solução que vai fazer diferença. Isso parte de pesquisa de mercado, parte de desenvolver algo que faça diferença e que seja diferente do que existe aí, Aros. Eu fico curioso com esse processo de autoanálise. Porque não é fácil, vamos ser sinceros aqui, por favor. O cara não acorda um dia, senta em frente ao espelho e diz assim: eu sou relevante? Será que o meu produto faz a diferença? Não tem isso. O cara, como é que esse processo se dá na prática? Porque cara, é sofrido. Sejamos sinceros. Dói. Você tem que se confrontar com verdades que você coloca ali e que são verdades muito sólidas. É difícil. Como é que o cara faz? O cara que nunca fez isso. Eu ouvi uma vez de um professor de Harvard que o empreendedor ele fica tão apaixonado pelo produto
que ele esquece do negócio, né? Então, acho que esse é o maior problema do lado do empreendedor. Porque ele acha o produto perfeito, é o filhinho, né? Então, o filho é lindo, é perfeito, não tem defeito nenhum, imagina, coitadinho. E do outro lado, você tem uma empresa que ela tem uma visão de problema. Isso aqui é a minha dor. Não está resolvendo a minha dor, não adianta você dizer que o teu produto é perfeito se eu fizer A, B, C, D, E para conseguir enquadrar. Então, o grande desafio para mim, do ponto de vista de mentalidade entre os dois lados, é a empresa grande lida com legado o dia inteiro. É legado, é meta, é estrutura, regra, ela é mais quadrada. Sim, tem gesso. Porque ela tem que ser mais quadrada, porque ela tem estrutura, governança corporativa. Algumas têm capital aberto, é mais difícil. A startup, ela vem toda pequenininha, ágil, achando que o produto dela vai arrebentar, e ela, às vezes, ou por ansiedade, ou por falta de capacidade crítica de olhar e falar assim, não está perfeito, eu preciso voltar para a mesa e redesenvolvê-lo, ela, às vezes, ela morre por não conseguir ter capacidade de aprender e ir desenvolvendo. Então, o grande desafio para mim é como é que você faz para que, de um lado, você tenha uma mentalidade na grande empresa um pouco mais aberta, que permita experimentar coisas. Dentro de uma margem de risco que você está Dentro de uma margem de risco, ninguém vai pegar o core business do negócio e jogar na fogueira para ver o que acontece. Então, como é que você cria vasos comunicantes para isso? E do outro lado, como é que o empreendedor ele vai entender que ele tem que controlar um pouco a ansiedade para a ansiedade não atrapalhar e matar o negócio. Vou até pedir licença pro Matt para contar uma história que aconteceu aqui com ele aqui no IDEX. A startup dele tem uma série de oportunidades de desenvolvimento aqui dentro, como diferentes áreas da TOTUS, algumas mais permeáveis, outras ainda em fase de estudo e desenvolvimento. E ele teve a capacidade de me chamar e falar: Juliano, eu queria cancelar uma reunião que eu tenho aqui dentro, porque eu acho que a gente não está pronto ainda para poder avançar na conversa. Normalmente o empreendedor não faz isso. O empreendedor vai, não, essa reunião eu vou tentar resolver, que é a chance da minha vida, e aí ele perde a oportunidade, porque aí a porta fecha, a pessoa que está do outro lado vê que ele não está pronto. O famoso se queimou, exatamente. E o empreendedor, às vezes, ou por ansiedade, ou por excesso de confiança, ou por falta de autocrítica, ou tudo ao mesmo tempo, ele acaba queimando oportunidades. E isso é muito ruim para ele, porque ele fecha aqui, ele fecha na Solute, ele fecha na outra empresa que ele está tentando vender, e esse processo ele vai espalhando no mercado a ponto de pega o telefone para pedir referência, fala, esse cara aí não está entregando direito, muito ansioso, não sei se o produto dele funciona. Você vai criando uma reputação, às vezes só porque você queimou a largada. Então, acho que o empreendedor também precisa ter essa capacidade. Ele é rompedor, ele é inovador, etc. Mas ele tem que olhar para o outro lado e falar, bom, deixa eu me colocar um pouco do lado do outro cara. Será que ele está pronto e eu estou pronto para ter uma conversa? Será que eu atendo a necessidade dele, né? E se eu puder interromper, claro. O empreendedor, ele vai aprender rápido, né? Se você estiver pronto para ouvir, especialmente seu cliente, e o mercado não perdoa. Se você colocar um produto lá e ela não está agregando valor e o seu cliente não estiver apto ou disposto a pagar por isso, rapidinho você tem que reformular a tua proposta. Então, e o cliente muito menos. Ele está lá, se ele vê uma proposta sua, ele vai querer baixar e entrar. Então, você tem que estar pronto para escutar, ser flexível. E a verdade é que no final do dia, a validação ela vem em forma de um cliente recorrente. Fez uma venda, você pode fazer outra, uma recomendação. Então, você vai escutando e aprendendo. Para a gente fechar o nosso papo, queria ouvir de vocês, enfim, impressões gerais, e se cada um puder traçar um aspecto sobre o qual quer focar para falar direto para o empreendedor. Afinal de contas, ele é o nosso alvo aqui. Sobre essa mudança de mentalidade, sobre formatar um novo mindset para si enquanto profissional.
A gente não está nem falando sobre empresa ali. A gente falou muito sobre a empresa, sobre o negócio, mas se a gente puder focar no indivíduo. E aí eu queria começar com o Vinícius. Legal, Aros. Bom, se eu pudesse citar uma questão, eu citaria de estudar bastante, pesquisar bastante. Isso vai reduzir muito o risco que você vai ter de quebrar um negócio. Muitas ideias que você tinha, através de muita pesquisa e estudo, você vai afinando e deixando pelo caminho. Então, você precisa estudar, né? E tem uma série de materiais disponíveis na internet, né? Isso vai te ajudar muito a você ser mais assertivo no seu empreendimento. Você, Juliano? Eu acho que o empreendedor ele tem que lembrar uma coisa, um negócio dá certo quando você tem 3 coisas juntos. A paixão do empreendedor, o conhecimento do empreendedor e a oportunidade, a dor no mercado. E volta e meia o empreendedor ou ele vai na paixão e esquece o resto, ou ele estuda e faz alguma coisa que ele não gosta e detesta se levantar da cama para tocar, ou ele tem as 2 coisas, mas ninguém quer comprar. Então, o desafio, que é meio parece simples eu falando aqui tão rápido, mas assim, esse equilíbrio, tentar olhar para essas 3 coisas e identificar aquilo que na sua competência, na sua paixão, nas coisas que você gosta e no que o mercado está precisando, é ali que você vai encontrar. Não é na tendência do mercado, não é no que está bombando, não é no que o vizinho te falou, é naquele espacinho ali onde só tem você que você vai conseguir encontrar um negócio que vai dar muito certo. E aí, Matt? Eu vi uma frase uma vez que me marcou, que sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo esforço. Então, a minha dica é sonhe grande para você ter a maior possibilidade de criar alguma coisa que realmente vai dar certo, mas tenha os seus planos também, não é simplesmente sonhar. Você tem que ter o seu plano e tenha certeza também que seu plano vai mudar infinitamente, várias vezes até você chegar lá. Esse foi o TOTUS Talks Empreendedorismo, um bate-papo muito legal para mim, espero que para os 3 aqui também, e sobretudo para você que nos acompanhou até aqui. Eu vou reforçar o seguinte: dividimos essa conversa em 3 partes. Logo, se você não assistiu a uma dessas partes e ficaram fiapos soltos da conversa, eu faço recomendações para que você assista. E como fazer isso? É muito simples. Você continua aqui nos canais da TOTUS e busca pelas outras 2 partes do TOTUS Talks. Para saber quando nós vamos ter um novo TOTUS Talks, também é muito fácil. Você continua acompanhando as redes da TOTUS. E aí, no caso do YouTube, é mais fácil ainda. É só clicar nesse botão vermelho aí, inscreva-se. E aí você vai receber as notificações. Há outras edições do TOTUS Talks com vários outros assuntos, sempre com essa mesma pegada. Algumas inspirações, algumas reflexões e muitas dicas para você colocar em prática para a tua vida ou para o seu negócio. Eu conversei aqui com o Matthew Cury, que é fundador da Trinity Business Solution, com o Vinícius Souza, CEO e fundador da Solute, e com o Juliano Seabra, Head de Inovação TOTUS e diretor do IDEXO, esta casa que recebeu o TOTUS Talks de hoje. Até a próxima, tchau!